professora da disciplina de cozinha italiana. Hoje você vai aprender uma receita de um clássico da cozinha italiana. É um dos antipastos mais famosos da Itália, chamado caponata. Para isso, tá, a gente vai aquecer 2 panelas inicialmente, tá? Quais são os ingredientes que vai na caponata? Eu vou colocar azeite nas duas, tá? Nas duas saltese, nas 2 panelas. A caponata, ele é um antipasto, tá? Da região de Sicília. É a ilha italiana que mais tem influência da cozinha do Mediterrâneo. Então, a gente usa muito a berinjela, tá? Então, a gente vai numa panela, eu vou fazer a berinjela. Então, eu coloquei a berinjela. A berinjela, gente, a gente não precisa nem tirar a casca dela, tá? Eu posso só cortar em cubos, tá vendo? Médios. Não é brunoise é pequeno. Aqui eu tô cortando em cubos médios. Vou botar mais azeite. Na outra saltese, eu vou saltear os pimentões. Pimentão vermelho, pimentão amarelo. Esse antipasto, ele é agridoce, característica da ilha de Sicília italiana, tá? Na ilha italiana. São pratos coloridos. Depois que eu saltear aqui os pimentões, eu vou acrescentar aqui na minha berinjela. Então, eu dei uma salteada nos pimentões, venho, misturo eles na minha berinjela. Também salteada já. Vou acrescentar alho picado. Cebola em brunoise. Lembrar, gente, que a caponata eu posso servir ela como uma pasta ou em cima de pães, tá? Depois eu coloco os tomates, tomate com cacê, eu tiro a pele e a semente do tomate e corto ele. Se chama tomate com cacê. Eu coloco o aipo. O aipo, o que eu fiz com o aipo? O aipo, ele é o talo do salsão. Eu gosto de dar uma ferventada nele antes, né? Eu dou uma branqueada nele, porque ele é um pouco durinho. Então vejam que ele já está um pouco pré-cozido. Coloco o aipo já pré-cozido. Alcaparras a gente tem que ter muito cuidado. São em conservas e elas são salgadas. Eu gosto de dar uma lavada antes na alcaparra. Veja como fica bem colorido. Eu vou colocar azeitonas verdes.
um pouco de extrato. Os italianos comem a caponata não só como antipasto, comem também como um contorno para acompanhar, né, um prato principal, o secondo piatto, e também misturam com massas, que é o primo piatto, né, a massa. Agora eu jogo vinagre. Eu posso utilizar vinagre de maçã ou vinagre de vinagre balsâmico também, como é italiano, fica muito bom. Lembrar que é um prato agridoce. Eu já botei o ácido, falta o quê? Eu preciso colocar o açúcar mascavo, tá? Então eu vou ver o sal, vou botar um pouquinho de sal e vou acrescentar açúcar mascavo. Tá? Açúcar mascavo. Esse açúcar ele vai caramelizar. Eu jogo um pouquinho de salsinha também. Salsinha picada. Esse prato ele já poderia estar pronto. Vai ao gosto, né, como eu falei, do estabelecimento ou do cliente. Eu gosto um pouquinho mais mole, então eu deixo cozinhando um pouco mais. Essa caponata a gente também poderia fazer no forno. Colocar os ingredientes com bastante azeite, tá? E eu posso acrescentar mais azeite aqui, se eu quiser ela mais, um pouquinho líquida, tá? Eu vou deixar ela cozinhar mais uns 5 minutinhos e desligo o fogo. Agora a nossa caponata. Como eu disse a vocês, a caponata ela é um antipasto italiano. Eu posso montar ele assim para servir com torradas, tá? Servir dessa forma. Ou eu já posso botar em cima da torrada. Já sirvo para o cliente na torrada, certo? Posso botar na torrada já. Certo? Aqui são as apresentações que a gente pode fazer com a caponata. Lembrando que eu posso misturá-la na massa também. É bom servir morna ou fria, gelada. Agora vocês vão aprender a fazer o nhoque recheado. Para começar, a gente vai fazer um molho para esse nhoque, tá? O nhoque, né, italiano são bolinhas pequenas. A gente vai fazer ele recheado, tá? Uma delícia, vocês vão adorar. Para isso a gente vai fazer um molho, tá? De calabresa com bolonhesa. Então eu botei aqui as minhas panelas para aquecer, 2 panelas, 2 caçarolas. Eu venho com óleo, tá? Boto um pouco de óleo em cada uma, deixo aquecer, vou colocar a calabresa. A calabresa, o que que eu fiz? Eu tirei a pele da calabresa, da linguiça calabresa, e eu cortei em brunoise, estão vendo? A gente pode também ralar, também fica muito saboroso ralado. Eu cortei em cubos, eu vou jogar nessa panela aquecida a minha calabresa, tá? Numa panela. Na outra panela que eu coloquei óleo, ela está aquecida, eu vou colocar a carne moída. Essa carne moída, eu botei já um pouco de sal, não muito, porque eu vou usar caldo quinó de carne. A gente poderia fazer também um fundo de carne, né? Mas a gente precisa de mais tempo. Um fundo de carne demora 4 a 6 horas, tá? Então eu vou usar um caldo de carne. Então eu não posso botar muito sal. Então essa panela ela tá aquecida. Eu coloco a carne moída e o caldo quinó, tá?
Eu mexo. Vou fritar um pouco aqui no óleo. Dar uma selada nessa carne. Aí agora eu vou acrescentar um pouco de alho na minha carne moída. Alho picado. Cebola cortada em brunoise. A carne moída, lembrando que a gente fez o quê? A gente pegou a carne moída, botou um pouco de sal, de pimenta, colocou o caldo de carne, certo? Aí agora eu vou colocar mostarda. Acrescento aqui a mostarda na minha carne moída. Desligo o fogo da minha calabresa. Lembrar que eu também fritei a calabresa. Eu vou acrescentar essa calabresa aqui na minha carne moída. Eu vou acrescentar vinho branco, vinho tinto seco. Aumenta um pouquinho o fogo. Vinho tinto seco. Deixo esse vinho evaporar. Posso acrescentar um pouquinho de pimenta em flocos, pimenta calabresa em flocos. E vou acrescentar molho de tomate. Pode ser molho, pode ser extrato. Pode fazer também seu molho de tomate. A gente tem que ter muito cuidado nessa preparação com sal, né? Porque a gente usou caldo de carne, calabresa, tem algumas marcas que são bem salgadas. Mas aí a gente finaliza com um pouquinho de pimenta do reino e o sal, tá? Muito cuidado com o sal. Pronto. A gente deixa aqui cozinhar mais 10 minutos. O nosso molho de calabresa com bolonhesa está pronto. Gente, vamos voltar com a nossa aula de cozinha italiana. Nós vamos fazer o nhoque. O nhoque de batata, né, um primo piatto na Itália. Como a gente faz? Eu peguei a batata, certo? Eu cozinhei a batata com casca. Eu recomendo vocês usarem batata Asterix, que é uma batata que ela é mais sequinha. O nhoque, quanto menos trigo a gente colocar na preparação, melhor, tá? Porque não vai ficar aquela massa tão pesada. Então, eu pego a batata, eu cozinho a batata com casca, tá? E depois eu tiro a casca e eu vou espremer essa batata e passo ela na peneira, tá? Passei ela na peneira, ela vai ficar assim, certo? Então eu pego batata. Eu vou botar uma colherzinha de manteiga. Vou colocar queijo parmesão na massa, eu gosto de botar também. Eu posso usar um ovo ou gema. Eu vou usar uma gema. Tem gente que gosta de usar também uma colher de maisena, de amido de milho. É opcional. Lembrar do sal, tá, gente? Porque essa batata, ela tá sem sal, certo? Então, a gente bota o sal.
Aí aqui eu vou acrescentar a farinha de trigo, tá? Como eu falei, quanto menos farinha eu colocar, é melhor, tá? O nhoque tradicional, eu pegaria essa massa aqui e eu iria abrir na bancada, tá? E eu iria fazer uma minhoquinha e cortava, né, depois eu cortava pegava uma faca, eu ia cortar esse nhoque. Mas a gente vai fazer um nhoque mais saboroso, um nhoque recheado. Tá? Então eu tenho aqui a minha massa pronta, tá? Como eu falei, boto o trigo, né? Aí, professora, qual a quantidade de trigo? Eu não vou passar para você uma quantidade exata de trigo, porque isso vai depender muito da batata, tá? O trigo aí você realmente vai ter que ver a quantidade, né, que você acha que você vai conseguir aqui no caso do nhoque recheado, para modelar esse nhoque, tá? Porque como eu falei, né, quanto menos trigo botar, melhor. Tá, então eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer, ó, o nhoque recheado como ele é. Eu pego, né, vou fazer aqui umas bolinhas, ó. Eu pego a mussarela de búfala, tá? A mussarela de búfala, eu corto a mussarela de búfala e vou fechar as bolas do meu nhoque. Tá? Faço bolinha mesmo, certo? Faço bolinhas e vou colocar na minha assadeira. Professora, eu preciso cozinhar esse nhoque? Se a gente fosse fazer o nhoque sem ser assim recheado, eu iria cozinhá-lo, tá? Mas como a gente vai fazer no forno, é só a gente colocar bastante molho e botar ele no forno, tá? Eu vou e faço as minhas bolinhas, tá? Do meu nhoque recheado. Tentar seguir um padrão, certo? No tamanho aí, no seu refratário. O mesmo tamanho, tentar, ó. Esse aqui, tá vendo? Ficou maior do que o outro. Então, a gente tentar aí fazer o mesmo tamanho, tá? Pega a mesma quantidade de massa, de batata. Recheio, tá? Faço as minas bolinhas. Se você quiser dar uma pré-cozida rápida, tá? Mas eu só colocar bastante molho e a gente não precisa cozinhar, tá? O nosso nhoque. O molho eu recomendo sempre a gente provar e ver se ele tá muito ácido. Se ele tiver, eu aconselho a acrescentar um pouco de açúcar. Coloca açúcar no molho. Vocês podem colocar também um pouquinho do molho embaixo do refratário e depois botar os nhoques, tá? Vamos botar bastante molho, por quê? Porque lembrando que a gente não cozinhou, né, o nhoque, certo? Vai botar bastante molho porque ele vai cozinhar no forno. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar agora para assar um pouco, depois a gente tira e bota o queijo ralado, ou a gente já coloca o queijo ralado. Eu particularmente, como a gente não cozinhou o nhoque, eu gosto de deixar ele, botar um pouco ele para assar e depois eu coloco o queijo para gratinar, tá? Então eu boto bastante molho no nhoque, porque ele vai cozinhar no forno. Eu venho aqui e coloco no forno. O forno tá aquecido. Pronto. Espera uns 15 minutos. Você pode botar um queijo parmesão em cima. Gratinou, tá pronto.